pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Junqueira, estamos mais uma vez aqui com uma palestra da trilha de entretenimento. Hoje a gente trouxe um convidado super especial, é o Gustavo Fagundes, é um grande amigo meu, formou comigo no UFRJ, a gente fez medicina junto e formamos em 2015, mas ele veio aqui hoje para falar de um assunto claro, relacionado à medicina, mas também trazendo um pouquinho de arte e música aí para vocês. Antes de eu passar a palavra para o Gustavo se apresentar, falar um pouquinho da história dele, eu quero só lembrar aqui, pessoal, que a gente, durante o evento todo, vem coletando doações para o Médicos Sem Fronteiras. Então, quem quiser, quem puder contribuir, QR Codezinho aí no canto esquerdo inferior da tela, vai ser super bacana contar com a sua contribuição. Bom, vamos lá então. Gustavo, obrigado pela presença, cara. Super especial, super bacana ter você aqui com a gente. E se apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho sobre você e do que a gente vai falar hoje. Maravilha. Não, primeiro eu queria agradecer também, Rodrigo, porque é uma alegria estar aqui, principalmente nesse evento maravilhoso, né, que vocês estão promovendo. Eu acho que é importantíssimo para a formação de cada vez mais profissionais competentes, melhores médicos, fortalecer cada vez mais nossa medicina, que é tão importante. E, pô, tá conversando contigo, né, cara? Como você falou, não é só um amigo da faculdade, não foi só um colega, é um amigo mesmo, um grande amigo. A gente passou a faculdade sempre juntos, sempre estando muito próximos e continuamos até hoje. Então, é uma alegria estar aqui conversando contigo, estar conversando com o pessoal do Jaleco. E basicamente é isso. Eu me formei em medicina junto com vocês. Foi ali final de 2015, né? Mas desde então eu venho me dedicando à minha carreira artística. Eu sou cantor e compositor, trabalho com música, defendendo meu trabalho autoral, compondo as minhas músicas e lançando meu trabalho. E tem algumas composições também com outros cantores, com outros parceiros, faço essa questão da composição em si, mas basicamente meu trabalho é defendendo a minha própria, assim, defendo o meu próprio trabalho, né, autoral, que eu componho, que eu canto, singles, discos e ainda estou num caminho inicial, assim, vamos dizer, né? Ainda estou trabalhando no meu primeiro disco que ainda vai vir, tenho lançado músicas, inclusive agora em julho vem uma música nova. E eu queria conversar, o Rodrigo entrou em contato comigo para a gente trazer algo relacionado a essa questão da música e da medicina, né? Dessa interseção, que é uma semelhança, uma interseção que vem se falado há anos, né? Você vê que esse é um papo até muito antigo, né? Música e medicina, medicina e música, então não deve ser à toa, né? Porque se fala tanto sobre isso. E eu até falei, cara, eu acho interessante, acho que a gente pode, quando o Rodrigo entrou em contato comigo, eu fiquei com essa dúvida de como trazer algo realmente relevante para essa formação médica, né? Para os alunos. Eu acho que eu me botando no lugar, eu como na época estudante de medicina, buscando, eu queria coisas que realmente agregassem para minha formação, né, para me tornar um médico melhor. E eu quis tentar trazer algo que fosse agregador para esses alunos. Até porque eu acredito que essa é a função do Jaleco, né? Tá sempre agregando Com nessa certeza. formação dos novos médicos. Então eu até pensei, cara, acho que a gente pode expandir isso, porque a música nada mais é do que uma expressão artística. E eu acho bonito da música que ela talvez seja a expressão artística mais popular, né? A música, ela, às vezes a pessoa é analfabeta, mas a música ela atinge as pessoas, né? Com várias limitações, a música está chegando, é a nossa expressão artística mais conhecida, vamos dizer assim. E ela, mas não deixa de estar incluída nas artes, né? De ter uma função muito semelhante do que as outras artes já têm. Então, eu até brinquei com o Rodrigo aqui antes de começar, eu falei assim, a minha intenção aqui, cara, nessas meia hora de conversa, é tentar provar ou tentar trazer algo novo de tentar provar de por que o médico que é ligado às artes pode ser um médico melhor, né? E então assim, minha intenção vai ser bem trazer nessa questão, porque geralmente, eu até brinquei também com o Rodrigo, falei, pô, eu tô na parte de entretenimento, mas eu acho que eu não devia estar na parte de entretenimento não, É porque verdade. a É, é, arte para mim, ah, é difícil a gente encaixar, né, em alguma trilha, porque quando a gente fala de arte, de música e tal, cara, a gente pode encaixar aqui em qualquer área. A gente tem lá verdade. a parte de carreira, a gente tem a parte de inovação, de conhecimento, de habilidade,
E assim, faz sentido para todas, entendeu? Foi até difícil a gente encaixar, né? Sim, não, eu tô brincando, é óbvio. E a arte não deixa de ser entretenimento, ela é entretenimento também. Mas é esse o ponto que eu quero trazer. Geralmente a visão das pessoas, e isso agora está acontecendo muito na quarentena também, né? Que as pessoas ficam assim, como é que ia ser sua quarentena sem a arte? E realmente, né? Porque a arte tem muito essa questão do entretenimento, do escapismo, né? Essa coisa de, poxa, eu estou precisando de um alento, aí você vai se entreter com alguma coisa artística, né? Que seja uma própria série, TV, filme, livro, sei lá, música que seja. E aquilo acaba te trazendo esse entretenimento, que a arte tem esse papel sim. Mas o que eu quero trazer é isso, a arte é muito além disso. Eu acho que essa parte é muito, vamos dizer, negligenciada pela grande maioria das pessoas. Que a arte ela tem um papel formador assim muito importante, né? A arte é como se fosse uma grande amiga da pessoa de sempre, uma fiel amiga, ela vai estar sempre ali, ela nunca vai te renegar e ela vai estar sempre atuando nessa questão né, de formar a gente, de ensinar, e o bonito da arte é que ela faz isso tudo de uma forma muito, vamos dizer assim, despretensiosa. A arte nunca vai chegar para você e falar assim, senta aqui que eu vou te ensinar alguma coisa, tá? Ela não, ela vai transformar as pessoas de uma forma assim totalmente sensitiva, assim. Às vezes a pessoa nem percebe, às vezes vai numa peça sei lá, uma peça teatral, dando um exemplo qualquer, vai num show e ela sai de lá, cara, transformada, ela escuta uma música que vira a música da vida dela, que tem um dizer, tem uma frase, que aquilo, pô, eu vou passar a agir. Então, assim, a arte tem esse papel muito formador e de uma forma muito amigável, né? É como um amigo mesmo, né, Ti? Muito Sim, pelo exemplo, pela palavra e tal. com Então, acho que a certeza. arte tem esse papel incrível. E eu acho que ela tem um papel incrível, agora trazendo para essa questão da medicina, do médico em si, porque o médico, cara, nada mais é do que a própria medicina já é uma arte por si só, né? Eu acho isso incrível. Uhum. E muito porque a medicina, eu vejo dessa forma, ela tem esse balanço entre a ciência, né, a ciência médica, vamos dizer, a parte técnica, quanto à questão humana, porque na verdade o médico ele é a pessoa que vai tratar do humano, né? Que vai aquilo, a gente vai ter sempre essa relação humana muito viva e a gente nunca vai conseguir se distanciar disso, a não ser que o cara fique preso lá às vezes o patologista, mas mesmo assim ele vai dar um diagnóstico para alguém pesado, vai trazer, então vai ter sempre essa questão humana muito intrínseca a essa prática da ciência. Então, se você parar a pensar, eu sempre vi dessa forma, como a medicina sendo esse balanço dessas duas coisas, essa questão humana e essa questão científica. Eu sinto que às vezes a gente foca muito nessa questão científica, que é lógico, que é importantíssima, pô, não tem nem o que dizer, é a coisa mais óbvia do mundo, mas essa questão humana, ela também é igualmente importante, né? Então, isso a gente ouviu muito, cara, eu acho muito lindo que a nossa formação na nossa faculdade, ela foi muito voltada para isso. Eu acho que me ajudou muito. Assim, às vezes as pessoas me perguntam, pô, cara, mas tu se formou na medicina na FRJ, não tem nada a ver, tu trabalha agora com música, sendo artista e tal. Eu falo, cara, tem a ver sim. Porque o que eu aprendi na faculdade, eu acho que a nossa formação foi muito humanística nesse sentido. A gente teve, óbvio, né, não foram todos, mas tiveram muitos professores que traziam isso muito forte, né, essa questão humana, Com nessa certeza. questão. E isso me ajudou, me formou muito nesse sentido. O Que eu, próprio que eu, professor Eduardo Rocha, que participou sim, aqui também de uma palestra sobre, falando também nessa parte de medicina, música, é lá da UFRJ, deu aula para gente na parte de nefro, e é um cara aham, super sensitivo nesse aspecto, né? E é bem alinhado com esse seu pensamento, que eu concordo também, de que médicos que têm essa pegada mais artística e não necessariamente o médico em si precisa ser um artista, mas sim, não, de é, jeito nenhum. que admira, né? Que independente o tipo de arte, né? Mas que Exato, tem esse lado mais sensitivo, exato. acabam se tornando melhores médicos lá na prática, né? Na própria assistência. E bacana que você, cara, é um cara super legal de falar, não só pela sua formação, né? Viveu esses dois mundos lá, viveu o mundo da medicina e hoje em dia vive o mundo da música, da arte. Mas é legal Uhum. também que sua família também é uma família de médicos, mas também muito musical, né, cara? Sim, sim.
Isso é bem legal, cara. E você falou uma coisa muito legal que eu até escrevi, eu acho que essa palavra, sensitivo, sensibilidade. Eu acho que é isso. Às vezes não precisa necessariamente o cara ser artista, de jeito nenhum. Nem o cara também ser um. Mas a arte, ela estimula essa coisa da sensibilidade, né? E o médico, ele tem que ter essa sensibilidade, a escuta do outro, essa sensibilidade com o próximo, né? E você falou essa questão da minha família, é exatamente isso, cara. É, o meu pai foi médico, né? Cardiologista e um médico assim muito amado, eu acho incrível. O meu irmão seguiu essa trilha do meu pai, então ele também é cardiologista, então eles trabalharam juntos. Hoje em dia, o meu irmão toca as coisas do meu pai, essa parte da clínica e tal. Então sempre tive essa formação e eu acho incrível porque, e além disso, a nossa família sempre foi muito artística, né? Tenho avô compositor, avô cantor. A família do meu pai também todo mundo toca, todo mundo canta, assim, ninguém levou isso de forma profissional. Eu fui a primeira pessoa que, né, segui isso de forma profissional como carreira, mas todo mundo é muito comum, assim, né? A gente está cantando, a gente está qualquer expressão artística sempre foi muito forte. Então na minha família sempre teve essa mescla muito legal. E o meu pai sempre trouxe uma coisa para mim, até muito quando eu estudava medicina. E ele falava muito assim, cara, Gustavo, seja médico de corpos e almas, sabe? Que é uma frase até atribuída a São Lucas, que foi um evangelho, né? Lucas, que era médico, era tido como médico, e ele era pintor também. A lenda diz que ele era pintor, então, se você for ver, a Igreja Católica diz que ele é o. Eu não sou nem católico, mas é porque eu acho bonita, acho linda essa história. Mas diz que São Lucas era o médico padroeiro dos médicos e dos artistas. Então você vê que essa ligação ela Legal. já vem de anos, assim, né? Não é à toa essa coisa. Então meu pai sempre falava isso, olha, seja médico de corpos e almas, né? O verdadeiro médico é esse médico que vai ter esse olhar não só, né, às vezes muito organicista. A gente vê os médicos muito organicistas, assim, essa coisa muito. Mas, cara, você tem que entender que você está lidando com uma pessoa, e essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa tem anseios, essa pessoa tem medos, tem. Então, assim, você precisa ter esse traquejo humano. E Sim, geralmente, cara, você vê que os grandes médicos, assim, a galera que. E a gente escutava isso na faculdade. Lembra se nossos professores falando isso? Falando assim, gente, não liga muito para essa coisa de CR, não. Eu acho que eles. Era muito massa que eles falavam. Os melhores médicos, geralmente, são os médicos que têm um CR ali mediano, 6, 7, sacou? Porque é o médico que vai estar, às vezes, mais ligado nessa questão humana mesmo. Óbvio que não é uma regra, eles falavam isso até brincando com a gente. Era um alívio, né? Porque a gente ficava desesperado estudando pra caramba, mas isso era até um certo alívio. E eu acho legal porque é justamente isso, cara. Geralmente o médico, né? Você vê os médicos super bem falados, é geralmente o médico que tem essa questão, né? Que o cara, ele é sensível ao paciente, ele tem essa sensibilidade mais aguçada. Então, realmente, meu pai me trouxe muito essa formação. Meu pai foi um médico muito amado, ele faleceu tem pouco tempo, então é incrível ver como é que os pacientes dele tinham. Meu pai tinha essa relação com os pacientes muito próxima, assim, muito um amigo mesmo, sabe? Eu acho incrível isso. E o meu irmão é nessa mesma linha, segue essa mesma filosofia, tanto que os médicos. Então, meu irmão assumiu muitos pacientes do meu pai, né? Então tá todo mundo lá, muito. E é incrível ver como isso se manteve, né? Isso não se esvaiu com o falecimento dele e tal. E muito por essa questão humanística, né? Que a arte traz muito pra gente. sim, com certeza. E você falou assim, citou São Lucas, por exemplo, mas é muito legal também quando a gente olha é, outros artistas agora, até mais recente, né? Mais recente que eu digo assim, é, período da Renascença, por exemplo, e tal. Se a gente pegar e observar nesse período da Renascença, que foi um período riquíssimo da parte tanto de desenvolvimento científico quanto da parte de artes, né? Muito dos principais artistas eram cientistas, né? Não tinha muito essa falsa dicotomia entre o cara ter uma Exatamente. pegada artística ou não, ele é científico. Era uma coisa, cara, era única e, cara, eu acho que isso daí talvez tenha se separado, realmente tenha se criado essa dicotomia
nos séculos seguintes, mas eu acho que a gente está voltando a reaproximar, cara, os dois pontos. E aqui no evento mesmo, a gente discutiu muito assunto, teve muita palestra sobre inovação e tecnologia. Tanto é que foi uma Aham. das trilhas mais cheias. E, cara, a Que gente legal. fala muito, conversou sobre todas essas inovações, né? Inteligência artificial, tudo que está vindo de novo aí para a área da medicina, telemedicina e tal. Mas, no final das contas, sempre, todas as conversas que eu tive com o pessoal da trilha de inovação e tecnologia, o resumo final era, cara, esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento científico é importante e está vindo para humanizar ainda mais a ciência, humanizar ainda mais o cuidado com os pacientes, porque a gente vai deixar de fazer coisas ali automáticas, né, que tiram o nosso tempo para de fato dar atenção para o paciente, tocar ali no paciente. E então você reaproxima, é meio paradoxal, mas assim, o avanço tecnológico, eu acho que está reaproximando esses dois elos, assim, né? Pô, que perfeito, cara. Isso é incrível, porque essa questão da inovação, da tecnologia, fala-se muito isso, mas eu sempre escuto muito dizer que o pessoal falando assim, o pessoal técnico que estuda muito isso, falando, cara, a criatividade vai ser cada vez mais valorizada, porque isso Tá? é um recurso humano mesmo, sabe? É um recurso que vem, que não tem jeito. E é muito por aí, essa questão humana, desse trato humano. E é incrível você trazer essa coisa. Eu também acredito nisso, eu acredito que a quarentena, chama de quarentena, mas esse momento que a gente viveu de mundo, né, muito sem precedentes na história, é uma coisa que está ajudando a trazer de volta mais essa aproximação que você está falando. Essa questão humana está mais presente, que a gente precisa, cara. Né? No fundo, estamos todos aqui porque somos humanos, então, assim, isso a gente precisa disso. Então, eu acho incrível isso. A gente, até pouco tempo, a gente estava vendo muito um embrutecimento, assim, vamos dizer, da sociedade, né? Quando se distanciou muito isso, né? Você distanciou essa coisa que você falou da renascença. Eu adoro a palavra humanismo, né? Sempre falo assim, cara, trazer essa questão do humanismo. E o humanismo basicamente remete àquela época. Ali, o humanismo nasceu ali, essa filosofia, vamos dizer. Tem várias interpretações, mas o humanismo veio dali da renascença, né? Dessa coisa. E realmente eles não tinham essa distinção, né? Era todo mundo igualmente, jamais, como a gente vê hoje em dia, a cultura ou a arte ia ser tida como uma coisa menor, sabe? Uma coisa meio, isso aqui é menor, o mais importante. Não, de jeito nenhum. Isso aí, esses caras inteligentíssimos, né? Que pensavam no coletivo, nessa construção de sociedade, eles sabiam muito bem que a cultura e as artes eram tão importantes quanto matemática, quanto, né, a arte da medicina, a arte da geografia e tudo mais. Então eu acho que a gente está voltando para isso. Eu acho que a gente viveu muito esse embrutecimento, né? Vamos dizer, essa falta de sensibilidade e eu acho que uma falta de inteligência também, de não reconhecer, de não entender o porquê que isso é importante. E como eu falei, esses caras que eram de uma inteligência às vezes meio sobrenatural entendiam já isso com muita facilidade. Mas eu acho que a gente está voltando isso. E eu acho que o médico tem que estar sempre alheio a isso, né? O médico ele não pode estar participando desse embrutecimento. Eu acho que o médico tem que estar sempre sensível a essas questões mais humanas, porque no fundo a prática médica é isso, se a gente para pensar, né? Ela se resume muito a essa questão do humana mesmo, né? Tem um filme que eu amo também, não deixa de ser uma obra de arte, né? Mas é um filme do Pat Adams, que é um filme famosíssimo, acho que todos os estudantes de medicina aí devem conhecer. E esse foi um filme que me tocou muito na época que eu estava para escolher ser médico, né? Prestar vestibular, assim, eu vi jovem. E foi um filme que me motivou muito a seguir nesse caminho. E basicamente o ponto do filme, e que é a história do próprio Pat, né? Que é um médico maravilhoso que está vivo aí fazendo coisas incríveis. Ele fala, tem uma cena no filme que ele fala assim, cara, desde quando o médico deixou de ser um bom amigo do seu paciente, sabe? Ele estava criticando um pouco essa pompa, né? Essa coisa do médico, olha, doutor, senhor e tal. Ele estava trazendo essa coisa de, gente, o médico, no fundo, é isso, sabe? Vocês têm que lembrar disso. Então, eu acho que a gente está caminhando, como você falou, para essa ligação de novo, que é muito positiva para a sociedade, para a medicina, para o médico. Então, eu fico feliz de ver isso tudo, sabe? Esse Sim. movimento. E outra coisa muito legal aí que você citou, que eu ia comentar também, é justamente o papel da arte
seja música, seja filmes, mas o papel da arte como uma catalisadora e uma potencializadora da parte da criatividade, né? A gente aqui no Jaleco fala muito de como é importante o estudante de medicina desde cedo desenvolver soft skills, né? Desenvolver habilidades que a gente não tem uma matéria lá na faculdade para isso. Você não tem uma matéria lá que, cara, te ensina liderança, te ensina curiosidade, criatividade. Isso tudo são habilidades, são os chamados soft skills, né, que é a palavrinha aí da moda no momento, mas que é muito importante, assim, pode parecer que tá todo mundo falando, meio clichê, mas, cara, é fundamental. O desenvolvimento dessas soft skills vai te tornar um médico mais completo, né? Do que você. É claro que uma coisa não anula a outra, você tem que ter ali seu conhecimento, seu embasamento técnico, científico, mas se você tem essas outras camadas de conhecimento, se você, cara, é um cara criativo, é um cara sensível, tem uma inteligência emocional para lidar com seus pacientes, sabe interpretar, cara, quando aquele paciente está sofrendo, mesmo ele sem estar ali expondo, né? Acho que isso, cara, essas sutilezas tornam um médico diferenciado, né? Do cara perceber que, poxa, apesar do esse paciente tá meio diferente, você está passando visita na enfermaria lá, não tá que nem ontem. Isso tudo são coisas ali sutis e que não é fácil de aprender. Como que você vai Sim. desenvolver esse seu lado? Não é pegando uma aula lá e tendo, olha, passando uma receita de bolo. Acho que é muito vivenciando experiências que vão melhorando e otimizando esse seu lado, né? E a arte é uma dessas maneiras. Cara, você ter um relacionamento na faculdade, sair, participar, a gente participava muito, né, de, cara, eventos, então, bateria e tudo isso você está, cara, criando ali experiências que você está trocando, tendo interações sociais, que está desenvolvendo esse seu lado mais soft skill, né, de liderança, inteligência emocional, curiosidade e criatividade. Então, mais um fator aí sensacional que vale a gente ressaltar aqui na nossa conversa de hoje, né? Eu acho que tu, cara, pode encerrar agora a nossa conversa, porque você já resumiu tudo o que eu queria falar, era basicamente isso, assim. Incrível, incrível. E eu acho que o Jaleco se diferencia muito de qualquer coisa que eu já tenha visto, assim, de plataforma, né, do que o Jaleco tem trazido de novo, porque traz essa questão dessa visão holística mesmo. E entender isso, às vezes essa galera, às vezes o estudante de medicina, como muitas pessoas, entram muito nessa questão muito técnica, muito organicista da coisa. Não, eu preciso decorar o Harrison. Eu preciso... Não, se você decorar o Harrison, perfeito, cara. Você vai ser um médico incrível mesmo. Se você decorar né, os tratados todos, maravilhoso. Isso, não estou dizendo que isso não seja importante. Isso é muitíssimo importante. Só que também existe uma coisa que é muito importante, que é isso que você está trazendo, essa questão dos soft skills. Às vezes as pessoas se esquecem disso, elas não param nem para pensar nisso. E é muito incrível, cara. E isso realmente ele atua como diferencial, até porque como isso aí não é uma coisa que você pode, por exemplo, se eu pegar um Harrison e ler, eu vou entender o funcionamento de uma doença, como é que se dá o tratamento de tal, né? Eu vou ter um conhecimento ali, pelo menos, vamos dizer assim, teórico da coisa. Óbvio, com a experiência, cada caso vai ser seu caso, cada paciente é um paciente, mas toda essa questão desses soft skills que você chama, é muito uma coisa que não tem esse manual, assim, você tem que buscar esses recursos, você tem que trazer esse estudo, você tem que trazer essa demanda, você vai ganhar isso muito com experiência, mas eu acho que a arte cumpre um papel fundamental, nessa construção desses soft skills incrível, sabe? Então, eu anotei uma frase aqui, que é de uma publicação de uma filosofia, que eu acho incrível, que chama Racionalismo Cristão, é uma publicação deles, e é uma filosofia de vida, de como, né, se viver, né? E ela fala uma coisa que é incrível, que eu acho que resume bem esse papo. Eu vou ler aqui, é curta, mas a frase diz assim: é por meio da arte que os seres humanos conectam-se a si próprios, aos semelhantes e ao transcendente, eliminando fronteiras e unindo nações,
Indubitavelmente, a cultura foi e continuará sendo o vasto repertório de soluções possíveis para as demandas humanas. Então, olha que incrível. E nada mais, a cultura sendo um vasto repertório de soluções possíveis para demandas humanas. E se você parar a pensar, o que o médico faz? O médico atende demandas humanas, basicamente é isso. Não só o médico, como toda essa galera da inovação, que vai construir plataforma, ele está tentando atender demandas humanas. Como é que a gente pode atender essas demandas? Criar, a gente está com esse problema, vamos resolver isso, vamos inovar. E a inovação está muito... Solucionador de demandas, né? Então, a cultura ela está muito nessa coisa de ensinar essa coisa desse repertório para a gente ficar mais fortalecido e mais apto a resolver essas demandas, né? Então, eu lembro que tinha um professor de literatura na escola, cara, que eu adorava. Ele dizia assim, gente, a gente não precisa, na vida, passar por todas as experiências possíveis. Por exemplo, eu não preciso necessariamente perder alguém para saber a dor da perda. Eu não preciso necessariamente me apaixonar para entender o que é estar apaixonado. Eu posso ler no livro, sacou? Eu posso escutar naquela música, eu posso, às vezes, a arte ela vai me trazer aquilo, e se eu me abrir aquilo, tiver aquela sensibilidade, eu vou, às vezes... Então, assim, às vezes uma coisa que eu aprendi num livro, às vezes uma coisa que eu aprendi num filme, que eu aprendi numa música, que seja, qualquer que eu aprendi olhando, admirando, sei lá, me tocando por uma peça, um quadro, eu vou trazer aquilo para a prática médica, sabe? Eu vou trazer aquilo e vou aplicar numa coisa que, no momento que foi assim de desafio, poxa, não sei como agir agora, aí aquilo naturalmente que você aprendeu, você nem lembra que você aprendeu aquilo com uma música e você atua ali na sua profissão, no seu dia a dia com aquela pessoa e é bem sucedido. Então, acho que é muito incrível isso. Acho que resume bem isso que você falou, essa frase, essa questão de trazer esses soft skills para a gente, né? Sim. E isso, cara, foi Você me conhece, você sabe, a gente conviveu a faculdade inteira e tal, convive até hoje. Mas, assim, eu sempre fui um cara muito cético, assim. E, geralmente, o estudante de medicina e, às vezes, até quando... é, talvez até em excesso. E, hoje em dia, eu olho um pouquinho para trás e vejo que, cara, muitas vezes é isso. Você acaba sendo tão cético que você se fecha para outras experiências. E depois que eu comecei a, cara, me interessar por essa área de outras, eu não necessariamente fui direto para essa parte mais artística, mais subjetiva. Pelo contrário, eu peguei uma outra vertente em que eu comecei a estudar esse lado mais de tecnologia, de inovação, de gestão. E, cara, tudo que eu lia, tudo que eu ia consumindo, né, de material, seja livros, sejam podcasts e tal, remetiam muito para essa área. E aí eu naturalmente fui seguindo. E, cara, Incrível. hoje em dia, quando eu vou, por exemplo, antigamente eu via um congresso, por exemplo, como esse aqui, né? E sempre tem aquelas salas assim que tem uma coisa um pouco mais na época assim você falava, isso aqui vai ser uma viagem, né? Uma discussão meio filosófica e tal. Muito E lúdica, aí, muitas filosófica. vezes, o estudante de medicina, assim, meio que ignora. Isso aqui, cara, não é ciência, sabe? Isso aqui... Sim. Hoje em dia, cara, eu vejo assim, cara, que besteira, cara, que eu pensava, sabe? Que eu já fiz. Se pudesse voltar atrás, assim, eu exploraria muito mais cedo esse meu lado, porque é isso que a gente está comentando aqui, batendo bastante nessa tecla. Você vai acabar desenvolvendo habilidades essenciais que vão ser muito úteis para aplicação ali na técnica, na prática. E mesmo que você não queira, não se interesse, não queira se aprofundar nessa área, tudo bem, não tem problema nenhum. Você não precisa ser um cara, como a gente comentou, um artista ou um cara que entende muito. Eu sou um exemplo disso também, não entendo, sempre convivi com você, com outros amigos que, cara, têm uma pegada muito artística, tocam diversos instrumentos e tal, mas eu aprendi a admirar, aprendi pra caramba com vocês, e assim, passei a admirar, mas até hoje não sei tocar um instrumento, não sei, minha veia artística aqui é praticamente nula.
Só que, cara, a admiração que eu desenvolvi nesse período, eu acho que é o que mais importa, e ter aberto a cabeça justamente para isso, Exato. para enxergar que é muito mais do que você simplesmente gostar de música ou gostar de filmes e entender. Tem Eu esse acho que lado de desenvolvimento de habilidades também. sim, perfeito. Eu acho que foi ótimo o que você falou. Eu acho que é crucial para a gente, já caminhando para esse final de conversa, a gente frisar isso, porque também a nossa intenção aqui não é preocupar o estudante de medicina. Do nada ele fala assim, pô, então eu preciso agora ler, porra, a obra inteira sei lá, de Charles Dickens, de Machado de Assis, eu preciso agora. Não, entender. Não é nada disso. O que a gente está querendo falar é o seguinte: não precisa ser um artista, não precisa ser porra, um aficionado, um estudioso da arte necessariamente. O que a gente está querendo chamar atenção é, vamos abrir a cabeça para isso, sabe? É trazer essa questão da sensibilidade. A pessoa está aberta. É a próxima vez que ela tiver uma oportunidade, de surgir uma coisa, ela não vai não ter esse movimento, às vezes, meio até automático, né? Que você falou, que muitos costumam ter. Eu já cansei de ter também na época da faculdade, nessa época muito mais embrutecida minha, né? Porque eu fui trabalhando cada vez mais com arte, eu fui me sensibilizando cada vez mais. Mas essa coisa muito de, tipo, não, isso aqui não é, isso aqui não presta, isso aqui não é importante. Não, calma aí, aqui pode ter coisa muito relevante para você. Às vezes, numa frase que você vai escutar, já vai transformar muita coisa. Então, a intenção, acho que é muito despertar o estudante para esse ponto, e muito mais do que preocupá-lo do que ele precisa. Além do Harrison, eu preciso ler. Não, calma, não é assim. É esse balanço, é abrir essa questão. Você precisa, sim, organizar sua vida, né? Não dá para ficar só estudando medicina o tempo todo, você precisa também viver, buscar entretenimento, lazer, cultura, isso é tão importante quanto. Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Tranquilizar o artista nessa questão. E você falou uma coisa também, cara, que eu queria até citar aqui. Eu acho que essa questão artística, essa questão humana, elas vão trazer essa questão dessas habilidades humanas e que muitas vezes, cara, ainda por esse momento que a gente vive ainda, que ainda é muito embrutecido, vamos dizer assim, no mundo todo, essas questões vão ser muito diferenciais, sabe? Então, às vezes, o médico ele pode se diferenciar muito, não porque ele sabe mais a parte, às vezes porque ele tem mais essa questão humana, esses recursos. Então, geralmente, essas pessoas vão se destacar mais ainda, né? Vão conseguir, e até muitas vezes, fazer coisas que não eram feitas, inovar. Eu acho que é isso que é o grande lance também, né? Então, eu até busquei uma referência aqui, o William Osler, que é tido como o pai da medicina moderna, né? Que foi um canadense que revolucionou e tal. A medicina, a gente estuda muito ainda nos moldes que ele trouxe. Ele foi um grande bibliófilo, assim, sabe? Ele era um cara que lia, ele tinha uma biblioteca, coleções incríveis, estava muito ligado às artes, ele era um autor, escrevia muito, então era um grande historiador também. Era um cara, dizem que tinha um humor incrível, bem-humorado, estava sempre fazendo piada, brincando. Então você vê que esses caras que realmente eles trazem algo de diferencial mesmo, um cara que vem para inovar na medicina, é um cara que ele tem esse recurso, que ele também adquiriu, às vezes muito lendo, às vezes muito, né, não sei exatamente, né, mas assim, ele não é à toa que é um cara que era muito ligado às artes. Então, eu acho que essa questão humana pode ser muito esse diferencial também, sabe? Que as pessoas estão sempre buscando, a pessoa quer sempre eu quero esse diferencial na minha carreira, eu quero, né, para conseguir um emprego, para conseguir ser um médico melhor. Eu acho que aqui, ali nas artes, na cultura, de uma forma geral, é uma fonte onde se pode buscar esse diferencial na nossa formação, né? Boa, cara. Muito bom. Acho que o bate-papo a gente conseguiu transmitir aqui a mensagem que a gente queria, né? Antes da gente finalizar, cara, eu queria só fala pro pessoal aí como que eles encontram o seu trabalho, o que que você está fazendo aí hoje em dia, o que que você já Maravilha. produziu. O Gustavo, para quem não lembra, lá em 2012, né, participou do The Voice. Foi Exato. quando Tô na foi faculdade ainda, revelado. hein? Oi? Na faculdade ainda, Na lembra? Que saí do The faculdade. Voice, fui direto no dia seguinte para aula, foi uma loucura. Foi revelado aí pro Brasil, porque lá pra gente a gente já sabia que era um baita de um artista, mas só na época era só nas festinhas da turma lá, tocava lá Centro seu acadêmico. violão, centro acadêmico, mas depois do The Voice aí a coisa decolou. E o que que você tem feito aí hoje em dia? E obrigado aí mais uma vez, cara.
Foi bem Pô, que bacana. isso, cara. Uma alegria estar aqui, eu que agradeço. E eu tenho agora, como você falou, né, participei da Voice em 2012. Desde então, foi um processo muito de formação para mim, até porque eu tive que me formar na faculdade. Eu me formei e depois comecei a trabalhar assim com meus próprios pés, né, construir essa história toda, né, muito por conta do meu próprio esforço na música. E desde então vem feito coisas que me alegram muito, né, na minha questão artística, eu como um artista autoral, com as minhas músicas e o meu trabalho, mas também com parcerias, com outros cantores, outros compositores que gravaram músicas minhas e que tiveram repercussão boas. Assim, eu sempre cito a Paula Fernandes, por exemplo, que é uma parceira minha, que gravou 2 músicas minhas no álbum Amanhecer, que foi o álbum dela, o primeiro álbum que ela venceu o Grammy Latino. Então, para mim, foi uma coisa incrível, para ela também. Então, tem esse trabalho também de compositor, e mais o que eu foco realmente, é aquilo que eu estava falando, é na minha carreira artística. Eu lancei tem pouco tempo uma música chamada Em Silêncio, que é uma música que inicia um novo momento na minha carreira. Eu acho que um momento mais maduro, que eu passei esse tempo todo meio que construindo, assim, como artista, como músico. E essa música, ela iniciou esse momento, chama Em Silêncio, está aí disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, tem clipe no YouTube. A gente teve uma repercussão muito boa para essa música, para um começo. E eu estou vindo com a minha segunda música dessa pegada, e eu vou cada vez mais trilhar esse caminho, pelo menos para esse primeiro disco que eu estou montando. E a ideia é essa, que eu vá lançando uma música de cada vez, sempre divulgando. Então, quem quiser conhecer esse trabalho, pode entrar no meu Instagram, é a rede que eu mais uso, assim, vamos dizer, de forma, né, cara a cara, pessoal, que é Gustavo Fagundes. Na verdade, é Gustavo, só que o é um 0, então é Gustavo 0 Fagundes. Mas botar Gustavo Fagundes, vocês já vão me achar lá. E uso muito, né, meu canal no YouTube, vocês podem pesquisar lá, Gustavo Fagundes tem esse clipe de Em Silêncio, tem as coisas que eu vou lançar novas, essa música nova que eu vou lançar agora em julho também, vem com clipe, vai ter todo um material, assim como foi de Em Silêncio, e vai ser legal porque a gente fez tudo isso à distância. O clipe foi gravado nessa quarentena, a música foi gravada aqui no meu estúdio, mandei para o produtor lá de São Paulo, ele mandava, a gente ficou nesse trâmite. Então, assim, vai ser tudo bem nessa pegada do momento que a gente está vivendo. Acho que vai ser muito legal. Então, me acompanhar também no Spotify, me seguir no Spotify, Gustavo Fagundes, vocês vão ver minhas músicas lá, e qualquer play, Deezer, qualquer coisa que vocês usarem. Então, acho que é por aí. Gustavo Fagundes no Instagram, no YouTube e nos players, né, no Spotify da vida. Show. A gente, na descrição aqui, no próprio evento, vai deixar ali um ícone para o Instagram, para o YouTube, para quem quiser, até do Spotify também, para quem quiser Pô, conhecer perfeito. mais do seu trabalho. Super recomendo aí. Eu sou suspeito para falar, né? Mas Sim. vale a pena, pessoal. Muito bacana. Gustavão, obrigado, cara. Foi um bate-papo super bacana. A gente já está estourando aqui o tempo. Sim. Mais uma vez, acho que a mensagem foi entregue. Obrigado para vocês que continuaram até aqui com a gente. Qualquer coisa, estamos à disposição. Só mandar sugestões aí também. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rodrigo. Valeu, pessoal do Jaleco. Uma alegria estar aqui e até a próxima. Valeu.